Uma em cada 3 pessoas não tem um motivo claro para se levantar de manhã. E essa foi uma das estatísticas que Richard Leider compartilhou em uma de suas palestras sobre o poder do propósito. E eu já quero começar, sem delongas, te perguntando o seguinte: você tem um motivo claro para se levantar da cama todos os dias? Você tem esse motivo muito claro para você? E eu quero te fazer um desafio agora. Olha ao seu redor. Ou se você estiver sozinha, pense em 3 pessoas próximas a você. Se na sua casa, por exemplo, tem 3 pessoas, então significa, baseado nessa estatística, que talvez 2 pessoas estejam apenas existindo. Cumprindo ali a rotina, né, do dia a dia, acordando porque tem que acordar. Ela tá ali vivendo no automático, mas sem saber por quê. É aquelas pessoas que fazem o que fazem, mas sem saber o porquê fazem. E talvez você esteja aqui justamente porque você sente isso. Porque talvez você seja essa pessoa. Talvez esteja procurando uma resposta. Você está atrás de um motivo real, algo que te devolva aquela sensação de estar viva de verdade. Eu quero compartilhar com você 3 histórias. E a última é, assim, muito impactante, não é jogo aqui de marketing para você ficar comigo até o final, mas é porque realmente vale a pena, realmente pode trazer insights, não só a última, né, as outras que eu vou compartilhar com você também, pode te trazer insights muito importante para você que sente vazio existencial, que está em busca de viver uma vida com propósito. Essas histórias não foram vividas por mim, mas por Richard Leider, que é nada menos do que uma referência nesse assunto, propósito de vida, e eu quero compartilhá-las com você, tá? Então vamos lá. Tempo atrás, Richard estava na África, estava sentado ali sobre, ele faz questão de dizer, né, sobre a sombra de uma árvore chamada Baobá, conversava com um ancião da tribo. É claro que eu não vou me arriscar a dizer o nome desse ancião, mas uma das últimas tribos caçadores-coletoras, olha que interessante, caçadoras-coletoras do mundo. E aí, depois de horas ali de perguntas do Richard para esse ancião, o ancião olhou para ele e disse o seguinte: agora eu quero te perguntar uma coisa. Quais são os 2 dias mais importantes da sua vida? Antes de ouvir a resposta, faz o seguinte: pausa esse vídeo, responde aí para mim nos comentários. E aí depois você volta aqui para ver se você acertou. Ou então faz o seguinte, responde para você, volta aqui e vê se acertou, mas aí depois você me conta nos comentários se acertou ou não, tá bom? Vamos fazer esse combinado? E aí o seguinte, Richard pensou e respondeu o que talvez muita gente responderia, tá? E talvez é o que você tenha respondido para você aí. O dia em que a gente nasce e o dia em que a gente morre. A maioria das pessoas pode pensar dessa maneira, mas, por exemplo, quem é mãe pode pensar o seguinte: o dia em que eu nasci e o dia em que meu filho nasceu. E faz total sentido, né? Óbvio. Mas o ancião sorriu meio frustrado ali e disse o seguinte: você veio até aqui, atravessou o mundo, pegou avião e ainda não sabe a resposta para uma pergunta que sustenta a nossa existência há milhares de anos. E aí ele disse: o primeiro dia mais importante é o dia em que você nasce. E provavelmente muitas pessoas vão acertar essa resposta. Só que o segundo não é o dia que a gente morre, ou é o dia que a gente se torna mãe, ou o dia que o nosso filho nasce, não é isso. É o dia em que nós descobrimos o porquê nós nascemos. Isso me impactou muito, né? Eu sou uma fã dos estudos sobre propósito, sentido da vida. E essa frase, essa resposta, né, desse ancião me impactou, porque de fato, o dia que a gente nasce é muito importante, mas quando a gente descobre o motivo pelo qual nascemos, também é muito importante. E parece simples, mas muda tudo, muda a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o mundo. A maioria de nós passamos a vida ali sem nunca se fazer essa pergunta. A gente estuda porque disseram que a gente tem que estudar, porque é o certo. A gente trabalha porque tem que pagar as contas. A gente vai seguindo um fluxo, mas sem saber o que realmente faz sentido nisso tudo. Por isso que eu sempre falo que muitas pessoas vivem no automático com vazio existencial.
porque esse fluxo, seguir esse fluxo, fazer o que as pessoas dizem que é certo fazer, fazer o que as pessoas fazem, vai fazendo a gente se afastar cada vez mais da nossa autenticidade, né? Da nossa identidade, do motivo pelo qual nós nascemos. E aí, o que aquele ancião disse, longe de qualquer universidade, sem acesso a nada, além da própria sabedoria ancestral ali, é o que hoje é confirmado por estudos em neurociência, filosofia e até teologia. Ter um propósito não é questão de luxo, é uma necessidade. Agora, imagine que alguém te oferece uma pílula com os seguintes efeitos. Presta atenção. Reduz risco de Alzheimer em até 50%, diminui chances de AVC, melhora o sono, aumenta a longevidade em até 7 anos. Quanto você pagaria por essa pílula? Porque essa pílula existe. Só que você não precisa pagar nada por ela. Ela se chama propósito. Ter uma razão clara para acordar pela manhã muda a forma como seu cérebro funciona, muda a sua saúde, muda a sua vida. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de propósito, mas não só propósito como tem sido dito por aí, da boca para fora. Ah, você tem que descobrir o seu propósito. Ah, você tem que viver com propósito. Mas vai muito além dessa modinha. Vai muito além do que as pessoas ficam jogando a palavra propósito para tudo, sem de fato saber o que significa propósito e quais são os benefícios do propósito para a nossa vida. A outra história é o seguinte: Richard estava caminhando ali ao lado de um outro ancião de uma outra tribo. Era uma expedição de 10 dias. E Richard carregava uma mochila pesada, cheia de itens que ele acreditava serem indispensáveis. Parece até eu quando eu vou fazer uma viagem, às vezes de um dia para o outro, e eu levo uma mochila como se eu fosse passar um mês naquele lugar. Quem tem filho vai me entender agora. Eu levo tudo, tudo. Às vezes sem necessidade, às vezes eu nem uso, mas eu levo. E aí, esse ancião ficou observando isso, né? Aquela mochila pesada. E percebi que o Richard só caminhava ali olhando para o chão com aquela mochila pesada nas costas. Nem parava para perceber a beleza que estava ao redor. Só caminhava ali, um pé após o outro. E ao chegarem no acampamento, esse ancião perguntou o seguinte para Richard: o que você está carregando nessa mochila? Aí o Richard abriu a mochila, mostrou tudo que tinha ali: kit de primeiros socorros, purificador de água, roupas impermeáveis. Aí as crianças ficaram observando ali, ele tirando as coisas da mochila. E aí o ancião se aproximou dele e perguntou baixinho para ele assim: Richard, tudo isso te faz feliz? Naquela hora, Richard entendeu o que estava por trás daquela pergunta. Ele estava levando muito mais do que precisava. Naquela noite, ele decidiu então deixar metade da bagagem ali no vilarejo e seguir só com o que era essencial. Essa decisão virou o lema ali da jornada de Richard, que é: reorganize sua bagagem. E aqui eu vou fazer uma pausa para te dizer que isso não é sobre bagagem, tá? Isso é sobre a nossa vida. Às vezes a gente enche a nossa bagagem de muitas coisas que não são essenciais, das quais nós não vamos mais usar. Mas enfim, aí Richard, então, ele diz que toda jornada com propósito carrega 3 fundamentos. Ele chama de os 3 M's, porque é em inglês, mas eu já trouxe traduzido aqui para passar para você, que é o seguinte: dinheiro, o suficiente para viver com dignidade, e ele até diz nessa palestra que dinheiro, esse elemento varia de pessoa para pessoa, porque tem gente que vive muito feliz com 10 mil por mês, tem gente que vive muito feliz com um salário por mês, e tem gente que só é feliz e tem uma vida com dignidade se ganhar 10 milhões por mês, tá? Então, dinheiro não é tudo, mas é um elemento fundamental. Saúde. O que adianta ter muito dinheiro e não ter saúde? Então, você precisa de saúde para aproveitar a vida. Só que muita gente acha que dinheiro e saúde é o suficiente. Só que a pessoa continua vazia por dentro, continua com vazio existencial. Isso porque falta o outro elemento, que é sentido, significado, o motivo pelo qual você levanta da cama todos os dias. Aí vem a outra história que eu queria compartilhar com você.
Essa história é muito bacana. Teve um dia quente ali de julho, em Boston. O Richard pegou um táxi e eles acabaram ficando presos no túnel de saída do aeroporto, ali, trânsito parado. O motorista era a imagem. Ele fala na palestra que o motorista era a imagem clássica de um taxista de filme. Chapéu, santinhos ali na parte da frente do táxi, enfim, um charutinho. E aí, em meio ao calor, ele perguntou o seguinte: o motorista perguntou pro Richard: qual é o título da sua palestra? E aí o Richard respondeu algo como, é porque tá em inglês, mas é algo como assobie enquanto trabalha. E aí o motorista riu, né? Ele falou: ah, dá um tempo, isso não existe, ninguém gosta do que faz. Não tem como assobiar enquanto trabalha. E aí o Richard, então, propôs fazer para ele 3 perguntas. E eu quero que você responda também, tá? Essa pergunta ele fez pro motorista, eu faço para você agora. Se possível, anota aí num bloquinho, eu quero saber. Você ama o que você faz? Eu quero que você responda de 1 a 10. Isso foi o que o Richard propôs ali, o motorista também, dá uma nota de 1 a 10 e eu faço para você agora. Você ama o que você faz de 1 a 10? O motorista, ele respondeu 1 e disse que só trabalha para pagar as contas. A segunda pergunta é: existe algum momento do seu dia em que você entra em flow? Você perde a noção do tempo? Eu vou te dar um exemplo. Quando você tá fazendo algo que você ama muito, que você tem muita paixão por aquilo, ou quando você tá com uma pessoa que você ama demais, que você é apaixonada, que você fica, parece que você tá 5 minutos, mas já se passaram 6 horas. Então, tem algum momento do seu dia que você se sente assim? O motorista respondeu: no trabalho, não. E aí ele deu a nota 1 também. Agora, terceira pergunta: tem algum tipo de pessoa que você ama servir ou ajudar? Nessa hora, o motorista, sem pensar muito, ele disse 10. Eu amo cuidar de senhoras idosas. Hoje mesmo eu levei uma para o mercado, ajudei ali com as compras, abri a porta da casa dela, deixei lá na casa dela. Elas sempre me ligam, eu sou o motorista delas. Então, ele tem essa função de levar essas senhoras e ele ama fazer isso. E ele deu a nota 10. Ele ama servir essas pessoas, especificamente essas senhoras. E aí o Richard virou para ele e disse: então você tem um chamado. Só que o motorista, meio que desacreditado, falou assim: como assim chamado? Eu não tenho chamado, só padres têm chamado. Só que não. Chamado é quando os seus dons, talentos, seus dons, paixões e valores se encontram em algo que serve ao outro. E aí ele vivia isso, mesmo sem perceber. Então ele usava os dons deles, as paixões dele e os valores dele para ajudar essas senhoras. Richard chama isso de o teste do guardanapo. E a fórmula é muito simples. Presta atenção que eu vou botar a imagem aqui para você ver. A imagem oficial do site do Richard. Vou botar aqui para você ver como funciona. A fórmula é simples, tá? Dons mais paixões mais valores é igual chamado. E aí, para você refletir, o que você faz bem? O que faz seu coração bater mais forte? O que faz você perder a noção do tempo? Quais são os valores que você não abre mão? Se isso ainda não está presente no seu dia a dia, talvez seja a hora de reorganizar a sua bagagem. Seja a hora de você parar para pensar. E ele fala um dado também muito importante, eu não sei se é nessa palestra, ou se é em alguma outra, ou em algum livro que eu li dele, que nós passamos 60% do nosso tempo trabalhando. Então, se a gente não está vivendo o nosso chamado nesse trabalho, vale a pena a gente parar para revisar sobre isso, né? Para repensar e refletir sobre isso, sobre o trabalho que nós estamos exercendo. É muito tempo da vida trabalhando. A gente precisa, de fato, trabalhar com algo que nos faz bem, que faz o nosso coração bater mais forte. E será que esse trabalho ele faz eu abrir mão de valores que eu meu Deus. Será que esse trabalho faz eu abrir mão de valores que antes eu dizia que jamais abriria? Então, é importante a gente parar para refletir. Talvez hoje seja o segundo dia mais importante da sua vida. E agora você começou a descobrir por que nasceu, refletindo sobre essas perguntas que eu te fiz. Então, se mexeu com alguma coisa aí dentro de você, se você também quer descobrir essa trilha, se você se interessa por entender essa trilha de viver com sentido, de viver com propósito, se inscreve aqui no canal.
Esse espaço, ele existe justamente para ajudar as mulheres a encontrar esse propósito. Para te lembrar que você não está sozinha nessa busca, porque é uma busca constante. E às vezes eu até demoro um pouco, tenho demorado um pouco para postar vídeo, porque eu tenho estudado tanto sobre isso. E eu sei que tem muitas pessoas que querem viver com propósito. Só que propósito tem sido muito banalizado, sabe? Usado de qualquer maneira. Eu quero que esse canal seja um canal referência sobre isso. Eu quero de fato ajudar as pessoas a viverem, mesmo que seja uma vida simples, mas seja uma vida com significado. E eu sirvo de bater aqui, e aí eu sei que a tela vai tremer um pouco, mas enfim. Então eu quero que as pessoas vivam com propósito. É muito mais leve, sabe? É uma vida leve, com sentido. Então eu quero que você continue aqui comigo. Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que com certeza te levará para mais perto de viver uma vida com propósito e intencionalidade todos os dias. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau.